Oi, vamos começar. Esperar o Genivaldo entrar. Eu acho que são 6 horas, né? Estamos... Oi, gente. Boa noite. Vou esperar o Genivaldo entrar. Vou ver se ele tá aqui. Cadê Genivaldo? Né? Entre, Genivaldo. Entra aqui na conversa, na live, Geni. Pra gente poder conversar. Vamos entrar, Geni. Isso. Genivaldo vai entrar, gente. Boa noite, né? Genivaldo tá entrando, vai participar. Nosso protagonista de hoje, né? Genivaldo entrou. Prazer, Geni. Tá me ouvindo bem, gente? Tá ouvindo? Eu vou colocar aqui o fone, Como é que tá? Simara. Pronto, tô te ouvindo bem, tá? As pessoas estão ouvindo, tem boa noite, gente. Boa noite. Vou colocar aqui o fone. Pronto, as pessoas estão entrando, vai colocando fone. Eu tô te ouvindo bem assim, mas o fone deve ser legal também. Tentar aí o fone. Pronto? Tá dando pra ouvir? Tá, né? Porque a conexão tá ruim, mas agora tá Tudo legal. bem. Tá tudo bem. Então, gente, a gente agradece vocês que estão participando, que estão aqui, certo? Hoje a gente tem sempre mais um diálogo psicomotor e a gente está tendo sempre o cuidado de trazer uma pessoa, né, que fez parte da nossa trajetória, que é importante para a psicomotricidade, né? E hoje não poderia ser por menos, né? A gente está trazendo aqui o Genivaldo, né? O Genivaldo é uma pessoa que, né, fez parte da minha trajetória, então não tem como apresentá-lo de uma forma formal, né? Porque nós não somos assim. E eu queria agradecer o Genivaldo, poxa, o Genivaldo é uma pessoa que é um ser humano, tão humanamente especial, Genivaldo. Obrigado por participar dessa live, de aceitar, né, partilhar o seu conhecimento conosco, certo? O Genivaldo, ele teve presente no meu engatinhar com a psicomotricidade, né? Ele é uma referência, né, na ciência desde a primeira turma aqui no estado do Ceará, né, junto com a Deise Campos, com a Cláudia Jardim, né? O Genivaldo, ele é referência na clínica, né, como professor. Ele é mestre e doutor em educação. É um grande artista, é arte terapeuta, né? Um formador, né? Um supervisor na área. Genivaldo é psicanalista. Ele é pai, ele é avô. Eu já o admirava antes mesmo de conhecer o seu coração, Genivaldo. Sua alegria de viver, né? E sua segurança no fazer. Genivaldo, gente, tão generosamente partilhou comigo o seu olhar, né, o seu saber, a sua experiência, causando-me um encantamento com a psicomotricidade. Né? Ele foi o meu primeiro contato com a psicomotricidade em 2006. Né? Logo ele me apresentou a psicomotricidade, a pós-graduação, né? Me apresentou a Deise Campos na formação da UFC. Né? Então, desde então, né, comecei a trilhar o caminho pela psicomotricidade. E aí, após isso, veio o IPRED, que foi meu primeiro trabalho em instituição clínica, né, com o apoio da Deise, né, com a orientação da Henriqueta, com a Suzana Cabral, que foi primordial também para esse momento com a psicomotricidade, nos estudos, com a referência bibliográfica. Né? E você, Genivaldo, você fez parte desse percurso, né? Tudo isso foi com você, né? Assim eu sustentei o meu desejo, né, como suporte de força na clínica, pois você acreditou em toda a minha atuação, me deu e me dá supervisão até hoje,
né? Me abriu as portas da sua clínica, da sua sala. Somos, né, parceiros de alguns casos, né? Você fez essas descobertas de estudo em psicomotricidade, em arte, né? Você me apresentou arte também, que isso para mim foi muito importante, né? Na escola de psicanálise, né? Foi além da academia também, né? Na vida, viu, gente? E eu faço, é muito prazer de apresentar o Genivaldo. Muita gente conhece o Genivaldo, você sabe disso. Mas, assim, é especialmente hoje, né, que eu quero dizer que você, Genivaldo, né, ele e o Genivaldo, tem essa singularidade, né, de ser corpo, de ser afeto e de ser colo. E eu te agradeço imensamente por estar partilhando, né, tudo que você já partilhou, né, o que você tem a partilhar, né, que é algo tão inacabado da sua experiência, né, do seu fazer como ser humano. Obrigado por estar aqui conosco. Gente, eu vou Samara, suas palavras me deixaram aqui bem, eu diria emocionado, né? Assim, Não, você está me profissional acolhendo muito brilhante. bem, um acolhimento perfeito. E as Claro, pessoas aqui? uma psicomotricista como você não faria Nossa, diferente, né, não. Samara? Olha, Crio Samara, muito sua, crio obrigado. sua. Você Tem as fala pe... tudo isso dessa forma porque você tem isso em você. Quer dizer, você tem esta sensibilidade de ver isso, de sentir isso. Eu acho que isso que você fala a partir do que você é. Oh, Geni. A gente passaria horas, né? Mas podemos falando de você e a gente fazendo essa troca. Temos 60 minutos, né? Agora um pouquinho menos para falar sobre isso. As pessoas estão concordando comigo, dizendo que você é um profissional amado, maravilhoso, né, gente? Pessoas Ah, sabem disso, né? é? Tá todo mundo falando aí, ó. Então, Geni, eu vou fazer uma pequena introdução, gente, né? Porque o Genivaldo preparou, né, uma boa fala para nós escutarmos, discutirmos. As dúvidas, vocês podem, né, escrever alguma coisa, a gente vai tentar, né, responder isso, eu vou tentar anotar e a gente tenta responder na medida do possível, certo? Então, gente, assim, nos particularizamos, né, nessa área clínica, né, na psicomotricidade clínica, nessa área clínica do saber dentro da psicomotricidade, pois trabalhamos com o corpo, né, a imagem e esquema, né, o corpo simbólico e imaginário, e não um corpo funcional, né, é um pressuposto assim da clínica psicomotora. E a clínica pode fazer desse corpo, né, o que ele deseja e não o que impuseram. No entanto, o olhar é no sujeito, né? No sujeito que vem à clínica, no sujeito que chega, e não na dificuldade. E eu penso, né, e dentro realmente das abordagens teóricas e práticas, que a clínica psicomotora, dentro da clínica psicomotora, que o Genivaldo vai discorrer durante esse tempo, há um verdadeiro diálogo, né? Um diálogo em relação, um diálogo tônico, um diálogo potencial, um diálogo do real, do simbólico, o diálogo da escuta. Como o François Doutor coloca, né? Ouvir a criança. Ouvir a criança não é falar dela e nem falar por ela. É ouvir, né? Dar sentido ao que a criança está fazendo ali na clínica. Por vezes, né, a gente às vezes devolve uma pergunta quando a criança pergunta, a gente faz uma devolução de uma pergunta meio que às avessas, né, para que a criança responda, né, diga o que ela acha daquilo que ela perguntou. Porque na clínica há essa escuta minuciosa, né, e na clínica há espaço para a criança, né, e há espaço para uma relação que estrutura o sujeito, né? Como ele é, como ele pode ser, como ele pode se ver, né? E não apenas enquanto sintoma. E aí é uma breve introdução. E Genivaldo, passo a palavra para você, Geni.
Então, vamos lá, né? Vamos trabalhar. Olha, eu já quero dizer, Samara, que já estou bem mais tranquilo, fui dissolvendo essas emoções, a minha forte emoção desse seu acolhimento tão caloroso. Então, vamos falar aqui, gente, sobre a clínica psicomotora com criança, né? E eu elaborei uma fala e eu quero trazer aqui para vocês o seguinte: eu quero falar da clínica psicomotora, depois eu quero contextualizar a clínica psicomotora dentro de tantas abordagens que nós temos aqui no Brasil. E logo em seguida eu vou discorrendo o assunto, como a gente vai falar da clínica psicomotora com crianças, eu quero tratar dessa diferença do que é ser criança e o que é ser entre infância e ser criança, ser infância e ser criança, né? Que um é o sujeito sem fala e o outro o sujeito que já está inserido com o corpo na linguagem, né? E aí depois eu quero trabalhar um pouco a ideia da família e a sua função de transmitir a herança da castração, né? Em seguida eu quero trazer os sintomas psicomotores e o corpo da criança, e depois eu quero fechar com a atitude do psicomotricista na clínica psicomotora, né? Então, a gente vai seguindo esses passos, tá entendendo? E a primeira coisa que eu gostaria mesmo era de situar a clínica psicomotora neste cenário da psicomotricidade aqui no Brasil. A gente tem atualmente a gente tem um rol de abordagens em psicomotricidade, assim, bem considerável. O que significa que aqui no Brasil nós temos, de fato, grandes pesquisadores na área, né? Pessoas que se interessam, né? Eu acho que o interesse é tão grande que a psicomotricidade aqui no Brasil ela não tem um largo tempo aqui no Brasil, né? Eu acho que a gente tem em média aí uns 40 anos de psicomotricidade aqui no Brasil, e nós temos em média umas 12 a 13 abordagens onde a gente transita por elas, né? E aqui eu vou tratar de uma que é a clínica psicomotora. Para eu situar a clínica psicomotora, eu tenho que trazer aqui um breve histórico da clínica aqui no Brasil, da clínica em psicomotricidade aqui no Brasil, que é essa clínica que tem vivenciado ao longo da sua história e demarcado 3 cortes epistemológicos. O primeiro é a reeducação psicomotora, que era uma clínica baseada em exercícios, repetições, com aquela ideia de consertando o corpo, conserta a mente. E que essa clínica ela vai evoluindo e ela vai dar lugar depois à terapia psicomotora, que era marcada pelas contribuições especificamente dos teóricos de base psicogenética, como Vygotsky, Vallon e Piaget. E foi uma clínica que tinha um olhar situado no corpo do sujeito em movimento, né? E essa clínica ela se situava, então, olhando para o corpo do sujeito em movimento, que essa clínica vai dar lugar, que se situa no segundo corte epistemológico, ela vai dar lugar ao terceiro corte epistemológico, que é marcado aí por o que vem surgindo, o que surgiu, onde surgiu a clínica psicomotora, né? Que foi exatamente essa clínica que ela não está mais olhando para o sujeito com o corpo em movimento. É uma clínica que olha para o sujeito, e mais precisamente para o sujeito desejante. O sujeito, então, né? Como clínica... fosse, assim, Geni, como fosse o corpo com o seu jeito,
o sujeito com seu corpo em movimento, né? É mais um sujeito com Isso, que movimento. olha para o seu sujeito. Ela olha para o sujeito com o seu Com seu corpo em corpo movimento. em movimento. Mas o que está em jogo é o sujeito, É o com sujeito. o seu corpo em movimento. Então, essa é assim, é o que demarca a clínica psicomotora. Foi essa abordagem que, desde o início dos meus primeiros trabalhos em psicomotricidade, que eu me senti capturado por essa abordagem, né? E eu lembro que na minha primeira supervisão, e a primeira supervisão a gente nunca esquece, a Cláudia Jardim, né, que foi com a Cláudia Jardim, e ela trabalhava com a clínica psicomotora, e eu lembro que eu trazia muitas informações. Olha, Cláudia, é o seguinte, aqui eu recebi uma criança que os pais estão falando, os pais trouxeram as dificuldades que eles estão enfrentando com essa criança na escola, em casa, uma criança hiperativa, tal. E ela me perguntava, e ele? E eu, papapá, e ela, e ele? E ele? Fala dele. E ele? O que é que ele quer? E ele? Como é que ele se coloca? Gente, eu saí dessa primeira supervisão já com um convite, assim. Poxa, essa pergunta repetida que ela me fazia. E ele? E ele? Isso já me capturou para entender. Aí eu fui atrás, e aí eu vi que, não, é por aqui que eu vou. Então, eu quero dizer que no terceiro corte epistemológico, ele é demarcado por a clínica psicomotora, mas não somente a clínica psicomotora, e eu queria dizer que a clínica psicomotora é essa clínica que tem como pano de fundo a psicanálise. Mas a gente vem, ao longo desse tempo, ganhando e tendo ganhos imensos com outras abordagens que não só estão atravessadas aí ou ancoradas pelas abordagens psicológicas, como também as abordagens filosóficas, né? E aí a gente tem muita coisa, né? A gente tem a sociopsicomotricidade Ramantier, que é uma abordagem que tem um corpo bem definido, a clínica psicomotora, que eu vou falar aqui, a psicomotricidade relacional, que é uma outra abordagem que tem também um espaço imenso aqui no Brasil, a psicomotricidade sistêmica, a prática psicomotora Couturier, né? E a psicomotricidade aquática, que é também uma abordagem que tem uma prática extremamente consistente, né, com a Jocinha Bueno. Bom, não vou nem falar de quem representa, de quem está na frente de cada um, porque eu não posso até me perder aqui, né, mas a psicomotricidade prática, a transpsicomotricidade, a psicomotricidade Agaton, que é uma outra abordagem, a psicomotricidade Aion, né, com Marcelo Antunes, e temos também a psicomotricidade heurística, né, que a Marta Luvisaro vem mostrando aí com muito empenho. A Geronto, bom, sim, então, a Geronto, né? E a Geronto, psicomotricidade, que também é uma abordagem. Isso. Muito bem, Samara, me fez lembrar disso, não podia esquecer. Então, a colega aqui, ó, Fabiane de Góes, lembrou pra gente. Tá, obrigado, Fabiane. Então, gente, olha, como nós vamos falar aqui da clínica com criança, eu queria começar falando sobre da infância, né? Quer dizer, o que é a infância? A infância, ela é caracterizada por aquele que não tem fala, né? Por o infância. Quer dizer, é aquele que não fala. E por isso ele inventa para falar a sua maneira, né? Quer dizer, a criança, a infância, o infância, né? Essa condição, né? Que é antes da linguagem, ele tem esse jeito próprio de ser. E a gente denomina a criança a partir da aquisição da linguagem, né? A partir de que ela é marcada pela linguagem,
e se encontra aí com as suas inscrições marcadas em seu corpo pela linguagem, né? Então, eu vou falar bem dessas duas condições, da infância e da criança, né? Então, a criança, ela é um sujeito, né? E que nos seus primeiros anos de vida, e é importante a gente compreender que a criança, ela nunca está só. Quando a gente fala em criança, supõe-se que essa criança, ela está sob a guarda de alguém, de uma família. Ela está aí ancorada, amparada por uma família, né? E a família, na verdade, é que vai inaugurar essa vivência dos afetos desta criança na vida, né? Então, a criança, eu gosto sempre de lembrar que ela por ter sido amparada, ela traz essa marca em si, ela traz essa gratidão aos pais. Ela traz, eu acho que é uma marca indelével, é uma inscrição indelével no corpo da criança, ou seja, que vai perpassar no corpo do sujeito a vida inteira. Que essa gratidão pelos pais, ou seja, por aqueles que o amparou. Quando eu digo os pais aqui, gente, eu faço questão de dizer que eu não estou me referindo aos pais biológicos. Ser pai, ser mãe é uma função. E essa função, ela se realiza por aquele que ocupa este lugar. Ou pai ou mãe adotivo, e das diferentes famílias que a gente hoje, na contemporaneidade, se depara com as configurações mais diversificadas de famílias. Então, o que é que eu quero trazer aqui dessa família com esta criança? Então, porque assim, a criança, ela nasce nessa família, ela é amparada, e naturalmente esses pais, eles lançam um desejo, que são os seus desejos, a esta criança, né? E esta criança, por sua vez, ela vai se alienando aos desejos dos pais, né? De uma certa forma, que isso vai marcando essa constituição psíquica dela. A criança, o desejo da criança é o desejo do outro, e esse grande outro que são seus pais, né? E quando eu já coloquei aqui, quero deixar bem claro que esses pais são aqueles que exercem essa função, né? De pai e de mãe. Então, a função da mãe, aí ela tem aí a gente tem que entender que nessas duas funções, né, a função da mãe e a função do pai, elas são bem demarcadas, né? A função da mãe se realiza por um desejo que não é anônimo, né? Por querer algo que esse filho seja, né? Por desejar aquilo que é dela, ou seja, o desejo da mãe, o desejo que ela lança para o filho, que ela quer que o filho seja, é um desejo dela, né? Quer dizer, esse desejo da criança é o desejo deste grande outro, da mãe. E a função do pai passa pela encarnação da lei do desejo e legitimação dessa noção, né, sobre esse aspecto da função familiar. Lembrando que um pai e mãe, eu quero deixar bem claro, né, eles fazem tudo isso, né, quer dizer, eles lançam o seu desejo, a criança se aliena à mãe pelo desejo que é lançado sobre ela, o pai castra, o pai que se coloca, mas a mãe e o pai, eles estão sempre nessa condição de fazer tudo pelo filho. Eu sempre digo assim, todos os pais dão a vida pelo próprio filho, né? Então, eu estou trazendo essa noção
de criança, né? E essa criança que está inserida nessa família e que ela está inserida nessa família e que todos os sintomas que chegam na clínica psicomotora, quando os pais chegam até o profissional, esses sintomas, naturalmente, eles se realizaram ali, nestas relações, né? Então, em se tratando de sintomas na clínica psicomotora, é importante a gente entender que a criança, quando ela chega na clínica, ela não chega sozinha, né? Que a criança, ela depende dos pais. Quer dizer, a criança chega na clínica trazida pelos pais e estes falam da criança e de seus sintomas. E tem uma questão muito interessante aí, porque eu gosto muito de escutar o pai separado da mãe e depois, em outra oportunidade, eu escuto os dois. Mas ele chega sempre com um discurso que nem sempre coincide com a criança. É muito comum eu receber uma criança que primeiro eu conversei com o pai, conversei com a mãe, e eles falam. Primeiro já é comum a gente ver que o discurso do pai não coincide com o discurso da mãe. E é muito comum também ele não... Eu olhar para a criança e pensar, poxa, essa é aquela criança que eles me falaram? Então, esse é um ponto muito importante na clínica psicomotora. É a gente escutar o que os pais falam do seu filho, né? Como eles desenham, qual é o discurso que eles constroem e que os incomoda e que levam isso até a clínica, né? E aí, quando eu estou falando aqui de clínica psicomotora, eu também não posso deixar de falar aqui dos sintomas da clínica psicomotora. Quais são eles, né? Então, eu queria trazer aqui alguns distúrbios da clínica psicomotora, que são os mais comuns que nos chegam, que são os distúrbios tônicos emocionais precoces, né? Os hábitos e descargas motoras, que, por exemplo, a tricotilomania, que é aquela mania cabelo, né? de puxar o cabelo. Onicofagia, que é roer unha, os tiques, a debilidade motora, isso, morder os lábios, sacudir as pernas, enfim, esses tiques que vão desde assim, ele pode se realizar em qualquer parte do corpo, desde a face até os pés. A instabilidade psicomotora ou síndrome hipercinética, que é bem conhecido como TDAH, os aspectos clínicos das praxias infantis, que são aquelas impossibilidades da criança andar, de escrever, as psicopatologias das dispraxias infantis, como, por exemplo, a lentidão, a imprecisão, a falta de percepção tridimensional, na hora de copiar figuras geométricas, do equilíbrio. Isso aparece muito na escola, né? Geralmente a escola é onde tudo isso primeiro aparece, né? Então, geralmente a escola denuncia para os pais, chega para os pais, reclama para os pais começam a olhar, começam a perceber, isso começa a criar um engodo aí e acaba chegando até na clínica. Sim, e o distúrbio de escrita, né? Que são as ou disgrafia, né? Quer dizer, estes são os sintomas, né, de ordem psicomotoras. E é importante a gente compreender que todos os sintomas da criança e do adolescente refletem no corpo. Então, todos esses sintomas, eles são refletidos no corpo. Então, de modo que Geni, como quando isso... Pode continuar. Pode falar. Não, de modo que... Fale. De modo que quando isso é dito aos pais, ou quando eles percebem, eles começam a olhar e começam a ver
olha, isso é mesmo. E a escola aponta para os pais apontam para a escola. E é possível ver, porque ele se materializa no corpo, ele é representado no corpo, né? Então, e aí, como eu estava colocando, que a criança, ela nasce na família, e nessa família ela vai se alienando ao desejo dos pais, aquilo que lhe é dito, e tal, e tal, e tal. E que esse sintoma, né, a gente, da criança, ele pode ser uma resposta ao que há de sintomático na própria família, né? Ou também ele pode ser uma resposta daquilo que é falado dela. Uhum. Porque a criança, ela, mesmo que os pais não se coloquem diante da criança, dizendo dela, disso, daquilo, de algum modo isso é dito. Isso é dito. Como de algum modo isso é dito, de algum modo isso é percebido. E pode ser maldito, né? Isso. E aí, Geni, eu penso então, que tem e a escuta consciente... assim, só deixando bem claro, assim, que da mesma forma que isso pode ser uma resposta ao que há de sintomático na família, como também esse sintoma pode ser uma resposta daquilo que é falado sobre ela. Aquilo que os seus pais falam dela. Então, isso é algo extremamente importante que a gente escute e tente compreender isso na clínica psicomotora. Né? Porque essa criança, ela... Às vezes os pais pensam que ela não percebe. Eu acho que eu estou querendo aqui enfatizar isso do que é falado sobre ela, que pode se tornar um sintoma. Acho que eu estou querendo aqui, pode ser uma das formas, uma das respostas dela. Mas a criança percebe sim. Ela está ali naquele contexto. Não tem como ela não perceber. Os olhares, as formas, o que é dito, o não dito também é uma forma de chegar com uma informação muito importante para aquela criança. Até às vezes o fato de dizer, ela não vai fazer, manda o outro fazer, ela não pede para fazer isso, pede para essa criança, para esse filho fazer isso, mas aí endereça para um outro. Já é uma forma de ver, poxa, eu tenho alguma coisa aqui. Então, estes sintomas, eles vão se constituindo sintomas, tá? E ele vai se ampliando aí nessa relação que a criança vai constituindo com a sua própria família, né? E assim, gente, é super importante a gente entender que esse sintoma, ou seja, que a clínica psicomotora, ela tem esse olhar onde a criança, ela, ao se alienar ao que é falado sobre ela reverbera isso de um jeito que passa a incomodar os pais. E passa a se incomodar. Né? Então, a atitude da clínica psicomotora diante de todas essas questões é exatamente proporcionar aí um deslocamento de tudo isso onde a criança chega com toda essa questão. Quando ela chega na clínica, ela já sabe que ela está indo ali, como às vezes os pais ficam querendo escamotear isso, querendo negar. Diga que ele está vindo para brincar. Diga que está vindo só para isso. E, ok, vamos ver o que é possível, mas eu acho que o importante não é dizer que ela está indo ali só para brincar. Eu sempre pergunto, você sabe por que você está vindo aqui? Uhum. Né? Porque ela precisa
sair desse engodo aí, né? Desse sintoma familiar do que não é dito, para ela começar a se olhar de um outro jeito. E uma pergunta basilar que eu sempre faço é: você sabe por que você está vindo para a clínica? Então, e a atitude da clínica psicomotora é provocar, é propiciar este deslocamento, né? E o primeiro grande deslocamento que é necessário, que faz-se necessário de se deslocar, ela é trazer a criança desse estado de infância, de que não fala, que não diz de si, né? Dessa criança que é falada para um sujeito falante. E esse deslocamento, e é aí onde a criança sai deste lugar, da criança falada para uma criança falante, que fala de si. E aí ela começa a falar dela. Aí ela começa a se perceber. E aí, a partir daí, nesse desenrolar destas falas que ela vai trazendo, que ela vai saindo deste lugar da criança falada para o sujeito falante, né? E a partir daí desta fala, que ela vai começar também a sair de um outro grande lugar, que é deste lugar a criança sintoma, que é o sintoma da família, e ela passa, aí a partir dela passa a ter o sintoma dela. Né? Ela passa a falar de si. Porque uma coisa é essa criança que está ali, que se sente incomodando os pais e se percebendo como uma criança sintoma. Né? E uma outra coisa é ela começar a entender que ela está ali, mas que ela tem desejo. E quando a gente pergunta, e o que é que você está fazendo aqui? Por que você está vindo aqui? Ah, eu não sei. Pois pergunte seu pai, pergunte sua mãe. E às vezes ele diz, eu perguntei, mas eles disseram que você é que sabe. Eu disse, eu que sei? Pois então, eu vou começar aqui a ver com você. E eu digo mesmo, eu acho super importante ser dito isso. E as minhas experiências de dizer, é claro que aí eu não vou chegar e jogar isso. Aos poucos eu vou pedindo para que ela se perceba, se olhe, se analise, se perceba. E ela mesma vai nominando aquilo que é dela. E ela vai saindo desse lugar, né, de infância que não fala para o sujeito falante. E ela começa também a nominar, a dar nome àquilo que é dela. E quando ela começa a dar... Sim, pode falar. Eu ia dizer assim, que bom que quando você traz o terceiro corte, né, por isso que a gente se apropriou, está na psicanálise, porque essa linguagem de que se trata também é essa linguagem onde a mãe dá esse banho de linguagem nessa criança, dessa forma que também vai criando os malditos, né, que ela não vai ouvindo, né, e não tendo espaço de escuta, e que a gente acaba percebendo a criança falando dela, falando por ela, né, não dando esse espaço de escuta para a criança. Né? Eu digo assim, pensando que a criança é como se fosse um mini adulto, né? Eu penso assim, a criança é como um mini sujeito que precisa de uma teorização própria. E ela já traz, né, esses resíduos, eu disse como se fossem os resíduos da relação do sujeito, né? Da relação com a mãe, com o pai, que isso traz na sua imagem inconsciente do corpo, né? Nessa relação residual que fica, né? E aí eu penso que essa escuta na clínica, né, inconsciente, é realmente desses traumas genealógicos que o Lacan coloca, né? Que aí a doutor vem fazendo também como sintoma da criança na estrutura familiar. E aí, graças a essa... Pois é. Isso, e aí assim, quando ela começa a falar, que ela começa a mostrar que ela também tem desejo, que ela começa a se perceber, e aí vai acontecendo mais esse deslocamento aí. Né? Essa desalienação, né, do sintoma da família para o sintoma dela, né? E aí ela passa, aí quando ela passa a ter o sintoma dela, que ela nomeia, que ela fala, e aí a gente começa a perceber
que existe uma luz no final do túnel, né? A gente começa a entender que aí, a partir daí, ela pode e vai andar com os próprios pés. Agora, é super importante também a gente compreender que sair desse lugar de sintoma da família, deste lugar da criança sintoma, também não é um lugar, também não é muito fácil para a criança, não é muito fácil na clínica a gente lidar com isso. Porque quando às vezes os pais começam a entender que a criança está saindo deste lugar, é exatamente, geralmente, aí onde os pais tiram a criança da clínica. Diz que já não pode mais ir, que já não tem mais horário, que já não dá mais para ela continuar. E às vezes eu fico em pânico, mas eu fico na minha. Eu me controlo de uma boa. Bom, olha, eu coloco. Eu estou vendo o que está acontecendo nesse exato momento, isso, isso e isso. Mas é claro que eu também uso um jeito de dizer que às vezes eu sou meio comedido na hora de dizer isso, que às vezes eles nem entendem também o que eu estou querendo dizer. Ou não querem entender também. Né? Eu tento deixar claro que às vezes é difícil, que é muito difícil, porque vou falar deles, na verdade. Né? Às vezes eu digo, procura uma análise, vá procurar também veja isso, como é que está a sua vida, tarará, tarará. Enfim, gente. Então, assim, essa desalienação, que é nessa desalienação que tudo começa a andar, né? Andar na vida da criança. Né? E aí é nessa desalienação que os sintomas começam, às vezes, que a criança começa a lidar com o seu sintoma de um jeito diferente, de uma outra forma, de uma forma mais amena, de um jeito que ao lidar com isso, ela não passa mais a se sentir deslocada, mas ela também passa a usufruir aí, a sentir um gozo ao lidar com este sintoma dessa forma que ela busca, a partir das condições dela, do desejo que é dela. Por isso, Geni, que às vezes quando a criança nos pergunta, né, como eu falei no início, a gente dá uma resposta meio às avessas, né? O que é que você, né, do que é que ela acha daquilo que ela está nos perguntando, né? A gente devolve para que dê ouvido, né? Isso faça sentido, né? Ressignifique do que ela está querendo saber, né? E ela está sabendo que a gente está ali numa escuta minuciosa, né? Que se trata dela, né? Quando ela compreende que a clínica é para ela, né? Que a clínica é o espaço dela. E aí ela começa a se constituir e entender, né? Do jogo, do simbólico, que entra na relação com a linguagem estruturante que o Lacan coloca, né, dentro da clínica psicomotora que o Esteban Levin traz. Mara. Você queria falar mais um pouco sobre isso, Mara? Bom, eu queria falar que é como Não, se assim, fosse... porque você veio falando aí. Sim. Aí eu ia falar como se fosse, assim, a psicanálise entra, né? E eu penso que como se fosse uma regra de associação livre, né? Dentro da clínica psicomotora, eu acho que a psicanálise traz, né? Esse sentido, que o sujeito é como se ele desejasse colocar em palavras, né? Aquilo que ele deseja, né? Ele tenta, e quando ele não consegue, eu acho que ele realiza, né? Dentro da clínica psicomotora, ele realiza substituindo o dizer pelo fazer. Né? E esse fazer, né, o discurso pela ação. E aí eu acho que o Esteban, quando traz esses cortes epistemológicos, ele vem falando disso, e Lacan com a linguagem, que ele diz assim, que a clínica na psicomotricidade, ela se estrutura como, ela é consistente do universo simbólico, né? E aí ela diz que ele constitui o universo simbólico, anunciando e demonstrando um inconsciente estruturado como linguagem que está em jogo na relação. E aí eu penso que a gente entra nessa relação, e essa relação, né, não é só uma relação, eu acho que ela também tem efeito e se efetua naquilo que não se toca, né? Naquilo também que não é tocado. Né? E aí eu penso que a importância da psicomotricidade, porque não é tocar por tocar, né? Porque tocar por tocar, ele não gera marcas, ele não faz corte, né? É o tocar
no sujeito com a escuta, né? Como eu disse, não é, como a doutora traz, não é falar, né, da criança, né, ou falar por ela, mas ouvi-la, né? E nesse ouvir a gente entende, né, onde está tocando, né, e aí traz o sintoma e a criança desfazendo esses sintomas. Era isso que eu queria dizer, né? E aí por isso que eu acho que o Estevam traz bem essa questão dos contatos, né? De que haja contato, de que haja diálogo tônico, né? De que haja sujeito nesse momento, né? Então acho que a relação ela diz isso mesmo. Por isso a importância, gente, do que eu sempre pensei, eu sempre dialogava e lendo também a Suzana Veloso Cabral, né? Que o psicomotricista ele ganha esse lugar assim de observar, né, decodificar e intervir, né? E a criança ganha espaço na clínica para suas frustrações, né? Para desmistificar esses sintomas, né? Para compreender o que é dela, o que é do outro, né? E aí, e a gente fazendo essas intervenções dentro desse espaço, né? Dentro das, digamos, produções corporais e lúdicas da criança. E aí a gente faz, eu acho que faz efeitos, né? Que leva a criança a ressignificar, eu digo assim, dar sentido ao que é vivido, não só na clínica, mas também em casa, né? Então, acho que o efeito do contato do psicomotricista é isso, né? Para que ela ganhe sentido a isso tudo. Então, eu acho que provoca, né, alguns ajustes positivos na conduta da criança, ora agressiva, ora nas birras, ora retraída, né? E dando lugar realmente nesse sujeito, né, que falta o desejo, né? Um sujeito desejante em sua falta. Pois é, como eu estava colocando, na medida que ela passa a se desalienar de tudo isso, né? Na medida que ela passa a falar de si, que ela se torna um sujeito falante, que ela vai falando de si, na medida que ela se desaliena do desejo dos seus pais, na medida que vai acontecendo tudo isso, que ela vai se distanciando e se olhando e se percebendo como sujeito falante, né? E aí que ela começa a nominar tudo isso, é que ela começa a desdobrar esses seus sintomas, né? E aí eu queria trazer uma questão importante, né, sobre esse desdobramento desses sintomas com o instrumental da clínica psicomotora, né? E para falar disso eu falo da minha prática, porque na minha prática eu me utilizo muito da arte, né? Como eu tenho uma formação em arte, né? Tenho uma graduação em artes e sou uma pessoa que tem um empenho muito grande na arte, não tem como a arte não estar presente na minha ação, na minha atitude, no meu ato na clínica psicomotora ali junto com a criança. Então, o desenho, a modelagem, todo esse instrumental que eu me utilizo, tá? Que é um instrumental onde o sujeito se coloca, o fazer artístico, ele é um ato de projeção de si, e tudo aquilo que ele faz, tudo que ele traz, tudo que ele representa, tudo que é desenhado, tudo que é modelado, tem algo dele, né? E aí eu queria até trazer um exemplo, né? Eu acho que ainda vai dar tempo, né, Samara? Falta quanto tempo aí? Ah, Maria, falta um pouco tempo. Quanto tempo? Tem 5 10 minutos? minutinhos. Hã? Tá, não, mas eu vou citar um exemplo aqui. Por exemplo, eu gosto muito de pedir a criança para desenhar e depois eu peço que... Genivaldo, eu acho que saiu aqui. Eu vou convidar o Genivaldo de novo, gente. Vamos lá, Geni. Geni. Acho que caiu a internet, Geni. Luna, avisa aí o Geni. Entra de novo, Genivaldo. Vamos ver. Pronto, Oba, você caiu. Você voltou. voltamos, caiu. Tá. Então, eu quero citar um exemplo bem simples. Já voltou. Pouquíssimo. Ele voltou já, gente. Deu certo. Voltou. Continua, Geni, que a gente tem pouco tempo. Vamos... Então, Samara, eu queria citar um exemplo de uma criança que chegou
para mim, né, chegou na clínica, com os pais vieram até a mim com uma queixa de disgrafia, né? Quer dizer, a escola muito preocupada com essa criança que não escrevia, que o que ela escrevia ninguém conseguia ler, nem a própria criança sabia ler, ou seja, ela não dava conta do traçado dela, né? Aí, assim, é claro que naquele instante não tem como a gente não olhar logo para os sintomas psicomotores e pensar, olha, eu acho que é por aqui, por aqui, por aqui. Mas, ok, isso para me situar, sim, do que eu estou falando. E aí esse exemplo foi bem interessante, porque eu pedi para que ela desenhasse, e ela desenhou, e depois no próprio desenho, eu pedi que ela escrevesse uma frase sobre o desenho dela. E ela escreve, ela faz lá um desenho e escreve uma frase do desenho dela. Eu peço para ela ler, ela praticamente não consegue ler o que ela mesma escreveu. Mas aí eu me utilizo de alguns recursos e de brincadeira, de jogos. Eu pedi para que eu disse para ela assim, vamos fazer uma coisa. Eu queria que você se colocasse no lugar da sua letra. E você vai dar voz à sua letra. E eu vou perguntar, vou conversar com a sua letra. E você é a letra. E ela, ok, entra no jogo. Oi, tudo bem? Como é que você tá, letra? Ah, eu tô bem, tal. O que é que... me fale um pouco de você. Aí eu já fui perguntando. Letra, você, quando você vai se formando, você tem aí um corpo, né? E como é que é o seu corpo, letra? Aí ele me perguntou, cada letra tem um corpo? Eu falei, sim, e aí a palavra vai juntando cada pedacinho que vai formando um outro corpo, que são vários corpos. Eu fui nesse jogo aí, fui criando um jogo aí. Aí ele começou a falar dizendo assim, aí eu perguntei, letra, como é que é você? Ele disse assim, olha, eu sou torta, eu sou muito torta, eu tenho, às vezes eu sou meio, assim, às vezes eu tenho uns garranchos, e eu sou toda enrolada assim dentro de mim. Porque às vezes eu entro dentro de mim, e aí fica um por cima do outro, e aí não dá pra gente ver nada. Aí, por isso que não dá. Aí eu disse, você está falando de que agora? Aí, por isso que não dá pra gente ler, por isso que as pessoas não leem, por isso que... Aí ele já saiu dali por isso que as pessoas não leem, por isso que as pessoas não conseguem ler o que eu escrevo. Aí eu perguntei, e você está falando de que agora? Eu estou falando da minha letra, que é por isso. Ele disse, não, você estava falando antes que você era todo enrolado, que você era todo dentro de você mesmo, que você era todo cheio de garranchos. Essa fala, esse discurso sobre essa letra, foi assim, o portal para que muitas realizações e muitos deslocamentos acontecessem na clínica. Uma verdadeira clínica da escuta, né, Geninho? Uma verdadeira tentativa de escuta, né? Isso. E aí a gente começou a falar, e aí ele se implicou. Eu acho que foi a primeira vez que ele começou ali a se implicar e a reconhecer por que ele estava na clínica, quais eram as dificuldades dele, e aí abriu o jogo mesmo com ele. Por que você está aqui? Olha, agora você entendeu, é sua letra. E você disse, e eu sempre retomava, e você disse que você era muito enrolado, que você era cheio de garranchos, que você às vezes não conseguia dar laço, que você... Gente, eu quero que... Não vou poder me estender tanto para falar
desse caso. Mas eu quero encerrar esse caso dizendo o seguinte, que na medida que esse sujeito se tornou um sujeito falante, falando de si, de suas questões, ele começou também a se implicar e sai daquele lugar do sintoma familiar e passou a ter um sintoma. E aí, a partir daí, é o que eu vejo claramente, ele passa agora a lidar com um sintoma e a simbolizar esse sintoma que não é mais pela via da somatização, mas eu comecei a ver uma certa satisfação dele ao se implicar com a própria letra. E quantos fantasmas, né, Geni? Conflitos da criança você conseguiu atingir, né? Parece que você promoveu assim, uma afirmação do desejo, né? Uma pesquisa, né, da realidade do que ela estava vivendo, né? Uma pesquisa de realidade. E aí foi mais espontâneo, né? Você proporcionou um modo espontâneo de ela vivenciar uma frustração do real, né? Através de atividades psicomotoras livres, mas que foram, né, bem escutadas, bem elaboradas, né, por um grande psicomotricista como você. E eu gosto quando você fala dessa frustração do real. E aí, essa frustração do real, ele consegue simbolizar isso, né? E estes significantes todos, ele passou a dar um novo significado. E o discurso mudou, e pasmem, a letra também. A letra também mudou. Isso que é importante, né? Eu acho que já está encerrando, né, Samara? Já, Geni. Então, eu acho que a gente encerra por aqui. Olha, gente, eu quero dizer para vocês que tudo que eu faço pela primeira vez eu acho bem marcante. Essa foi minha primeira live. Gente, ressaltando aqui antes, né, eu já fiz os agradecimentos e estão perguntando muito, Geni. Essa live vai ficar gravada sim, certo? 24 horas aqui após o nosso YouTube, certo? Vai ficar tudo gravadinho, não se preocupem, tá? E a ABP sempre agradece, né? Nós somos membros da ABP, então, assim, nós temos o prazer de fazer uma escolha, né, cuidadosa de profissionais que fazem parte da nossa trajetória, como eu coloquei inicialmente, falando aqui particularmente, né, do Genivaldo, que fez parte, né? Eu não tinha outra pessoa para mediar essa live, né? Porque eu fiz questão, né? Porque o Genivaldo faz parte de uma marca, né, de uma trajetória minha, né? E eu acho que não existia outra pessoa para falar disso, Genivaldo, como você. Então a gente agradece muito, né, toda a sua colocação, a sua experiência, né, que eu tive sempre o prazer de ouvir, de partilhar atenciosamente nas minhas supervisões com você, né, no nosso fazer clínico enquanto parceiros. E eu queria realmente te agradecer por estar aqui, né? Muita gente te conhece. Samara, o prazer e a honra, assim, a honra é toda minha. Eu que tô muito satisfeito em ter participado dessa live, sabia? Assim, espero ter dito algo que tenha contribuído com quem estava aí presente. Quero Você pode ver os diálogos todos. Aí, as pessoas estão te agradecendo muito, né? Eu não consegui ver. Mas eu estou conseguindo você vai ver. Quando eu tô falando aqui, eu não consigo ver. Eu sou meio míope também. Mas eu tô anotando muito, né? Pessoal, tá aqui tudo anotadinho, viu? Eu fui tentando colocar. Então, assim, as pessoas realmente, né? Tivemos um feedback positivo a partir do que estão escrevendo aqui, né? Foram muitas boas colocações, né? Já estão perguntando quando é um próximo, né, Liz? Já estão perguntando. Olha, na próxima live. Depois da primeira não tem problema nenhum. Na próxima semana eu estarei aqui com a Cláudia Jardim, né? Com a Cláudia Jardim. A gente está aqui com muita gente querida. Marcelo, tem Suzana, tem muitos alunos, tem muitos professores, tem muitos profissionais da psicomotricidade. Mas um beijo especial para a Suzana e para o Marcelo. Ai, Suzana! Um beijo para você, né, Suzana, Marcelo. Gente, olha, a psicomotricidade tem me proporcionado coisas maravilhosas. Eu tenho conhecido tanta gente linda nesse Brasil todo. E amigos, sabe? Irmãos como Marcelo, sabe? Eu e Marcelo somos irmãos, né? E a Suzana, assim, gente, todo mundo, eu não vou falar aqui o nome de cada um. Né?
Não, Gente, ó, a gente só tem Suzana. 10 segundos, nós só temos 10 segundos. Vamos tentar Foi fazer uma nesse 10 forma, viu, Fátima? segundos. Fátima chegou, né? A Fátima tá dando um Fátima beijo, contribuiu Brito, que muito. E a gente maravilha. se encontra na próxima live e a gente promete Tá. fazer um repeteco, né, Genivaldo? Uma extensão Sexta-feira.